Tô de volta para mais um vídeo da série Guia da Emergência. Nessa série de vídeos eu trago alguns recursos e ferramentas práticas da educação positiva para desafios e situações difíceis que vocês estão enfrentando com as crianças e que vocês me mandam através do YouTube, do Instagram, das mensagens. Eu faço questão de ler todos e selecionar alguns que eu posso trazer para vocês e que pode ajudar mais de uma pessoa, e por isso que a gente tem essa série. Então, se você nunca viu, dá uma olhada no YouTube, na playlist Guia da Emergência, ou no Instagram. Lá no IGTV você pode procurar por séries e você procura Guia da Emergência e vai ter todos os vídeos desde o princípio. E olha que situação realmente desafiadora de hoje. Essa leitora me mandou, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, e é uma situação que eu também vivo e que eu acredito que você também vive, principalmente para pais de crianças maiorzinhas, crescidinhas. E ela contou o quê? Meu filho, toda vez que ele tá se sentindo frustrado, desafiado, ele me xinga, ele age de maneira desrespeitosa, ele me fala que eu sou uma bruxa, que eu sou a pior mãe do mundo, que ele, se ele pudesse escolher, ele não me teria como mãe, ele diz que me odeia. E isso dói muito, né? É muito difícil. Eu enfrento isso com meu filho. Eu já contei isso pra vocês outras vezes, que a maior dificuldade que eu tenho com o Luca, que hoje tem 7 anos, é o controle das grandes emoções, principalmente a raiva e a frustração. E nesses momentos, ele também se exalta e fala algumas coisas a meu respeito, e são muito difíceis de engolir, porque nesse momento, quando a gente escuta algo, fica muito difícil da gente separar, né? Que o comportamento da criança diz sobre ela e não sobre nós. A nossa criança interior fica muito ferida, fica muito magoada e precisa realmente de muita inteligência emocional para conseguir entender que o que a criança está querendo dizer, na verdade, é que ela não gosta da situação, ela não gosta daquilo que aconteceu, ela não gosta daquilo que ela está sentindo e não de você. Não é algo pessoal. Por isso que eu sempre falo, toda vez que me perguntam o principal conselho da maternidade, por onde começar, se eu pudesse te falar uma coisa só, qual é? É tira do pessoal. Tira o comportamento, tira a situação, tira o dia a dia, tira tudo que você vive com seu filho do plano pessoal. Não é nada pessoalmente com você. Tudo que seu filho está vivendo, fazendo, falando é a respeito dele e do processo dele de desenvolvimento, de aprender, de realmente explorar o mundo, explorar quem ele é e de absorver tudo que ele pode para que ele se transforme num adulto potencialmente equilibrado, um adulto que entende, que tem boas habilidades sociais. Mas o que fazer então nesse momento? Ok, eu preciso separar, eu preciso entender que o que meu filho na verdade está querendo dizer é que ele não gosta da situação, ele não gosta do momento e não é de mim, mas eu entendo que a minha criança interior fica ferida. Então, o que você faz? Primeiro, você realmente tira do pessoal, entende que não é sobre você, você cura a sua criança interior, você pensa, por que eu preciso tanto que ele fale que gosta de mim, que gosta de mim o tempo inteiro? Eu tenho confiança no meu amor e na minha relação de conexão com ele. Não é essa frase aqui que vai mudar o que a gente construiu. Então, tira do pessoal e dá menos valor. Tem uma coisa que chama ativação reticular, que tudo que a gente coloca o nosso foco é o que a gente vai ver, é o que o nosso cérebro entende. Então, quando a gente tá ali no momento de desgaste ou que a gente escutou que a gente não é uma boa mãe, a gente ativa a nossa retícula para isso e a gente começa a entender e mandar mensagem para o nosso cérebro que a gente está realmente fazendo tudo errado, que a gente não é boa mãe, aí a gente começa a se lembrar, a se culpabilizar e na verdade o caminho é o oposto, é ativar a retícula porque é bom. Então naquele momento ele falou que você não é uma boa mãe, mas começa a contar, sabe aquela vozinha que conta na nossa cabeça as histórias? A gente é um ótimo contador de história, a gente conta história pra gente mesmo o tempo inteiro. Começa a contar história positiva. Não é verdade. Eu me dedico, eu busco recurso, eu sou compreensiva, eu educo de maneira gentil. Ele tem direito de estar infeliz nesse momento com uma situação, mas ele não tem direito de falar sobre mim. Ele tem que aprender, mas é um aprendizado. Ele tem que aprender a falar sobre a situação, sobre o sentimento, sobre ele mesmo, mas não sobre mim. Mas quando você consegue separar e seguir esse passo a passo, você se torna mais apta para ensinar a criança o que ela precisa aprender naquele momento. Não adianta a criança agir de maneira desrespeitosa com você e você querer ensinar sobre respeito também de maneira desrespeitosa. A gente ensina através da calma, a gente ensina respeito através do respeito. As crianças podem até não ser muito boas ouvintes, né? Eu recebo direto isso, meu filho não me escuta, mas o seu filho te imita, o seu filho está te vendo, te observando e te repetindo o tempo inteiro, seja de maneira consciente ou inconsciente. Então, a gente modelar um bom exemplo de respeito, de autorregulação, de se afastar, de não se deixar abalar por aquilo ali e procurar outras maneiras de ensinar a criança a respeito, de agir com os outros de uma maneira que não magoe o sentimento das pessoas, de ser responsável afetivamente pelas outras pessoas também, de aprender sobre impacto e intenção, que mesmo que você não tenha a intenção de magoar, o impacto das suas palavras pode ferir as demais pessoas
ao seu redor e que isso não é ok, não é respeitoso, não é agradável numa convivência. E como que você vai ensinar isso? Se afastando, espera a criança se acalmar. A gente não vai ensinar a nadar uma pessoa que está se afogando. Primeiro a gente resgata a pessoa do mar e depois a gente coloca ela na aula de natação. Então é isso que tem que ser feito. Você espera a criança se acalmar, sair daquele caos emocional e depois você conversa. Olha, cara, eu não gostei disso aqui que aconteceu. Eu não gostei que você me tratou de maneira desrespeitosa e eu gosto de ser tratada com respeito. Todas as pessoas ao nosso redor merecem o nosso respeito. Eu entendo que naquele momento, quando você fala eu entendo, você valida o que a criança está sentindo. Eu entendo que você tem o direito de estar chateado com aquela situação, mas aí você precisa falar a respeito de como você está se sentindo, a respeito do que você estava pensando e não a respeito da mamãe, porque isso é desrespeitoso e isso não faz bem. A mamãe quer ser tratada com respeito da mesma maneira que você merece ser tratado com respeito. E aí, provavelmente, nessa conversa, se você conseguir fazer essa conversa caminhar de maneira respeitosa, você pode escutar a criança, ela vai te falar isso, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. E vocês podem buscar juntos uma solução, e aí você também pode assumir a sua parte de responsabilidade dentro do conflito. Então, a partir do momento que a criança entende que você também está engajada em buscar soluções para que isso não volte a acontecer, porque a gente não pode separar comportamento de maneira isolada, assim, e falar, ele foi desrespeitoso, mas qual foi o contexto? O que foi que aconteceu? Não existe justificativa para o desrespeito. Mas como que vocês chegaram até ali? O que podia ser feito, né, nesse caminho, nesse trajeto, para poder evitar esse desrespeito? Será que em algum momento vocês já podiam ter se acalmado antes dessa explosão emocional? Conversem junto e escute, principalmente, a gente tem uma tendência, principalmente com crianças, a escutar para responder e não escutar para entender. Então entenda de alma, assim, escute verdadeiramente o que a criança está te falando e busquem juntos uma solução para isso. E uma solução que foque no ganha-ganha, aquele hábito de liderança tão importante que a gente já conversou aqui antes. Então o que é focar no ganha-ganha? É uma solução que seja boa para você, que te faça sentir respeitado, que respeite a sua necessidade de ser respeitado. Então você fala para a criança, eu gosto de ser tratada com respeito. Como que a gente pode fazer para que esse desrespeito não aconteça mais? E também seja bom para a criança, para que ela entenda que a voz dela também tem importância, que o direito dela de se sentir infeliz naquela situação também é válido. Você também enxerga esse direito. Ela tem direito de manifestar que ela não gostou daquela situação. O direito continua preservado, mas também preserva o seu papel ali de não ser desrespeitada. Então aí fica bom para todo mundo, né? E vocês vão encontrar juntos uma solução. Mas não deixe essas frases que as crianças falam realmente da boca para fora, porque não reflete a sua realidade. Não é possível que você seja uma péssima mãe todo o tempo. Ninguém é uma coisa só, ninguém é ruim 100% do tempo. Não deixe que isso te desconecte do seu filho ou te faça duvidar do excelente papel de mãe que você está fazendo. Porque só de você ter me mandado essa situação, de você estar preocupada com essa situação, já mostra o quanto você é dedicada, o quanto você se preocupa com os sentimentos do seu filho e o quanto você quer buscar aumentar a conexão e melhorar, né, essa relação que você estabelece com a sua criança. Então, se você gostou desse vídeo, marca alguém nos comentários, envia para alguém esse vídeo. E se você tá vivendo essa situação, muita calma, cuida da sua criança interior, cuida de você, olha para dentro, se afasta e lembra que não é sobre você, é tudo sobre o seu filho e sobre favorecer o processo de aprendizagem, principalmente no âmbito de cuidar das próprias emoções. Um beijo, até a próxima!